Muito bem, meus caros, como é que estamos? Olha só, vamos fazer um esquenta-caixa, né? Vamos fazer um esquenta desse que vai ser um mega concursão legal aí pela frente. Amigos, a gente tem, entre os diversos temas e pontos cobráveis, né, no seu edital, a gente tem sempre as questõezinhas relativas ao Banco Central, ao Bacen, né? E nós temos que entender a relação entre Caixa Econômica e Bacen, e as suas principais diferenças. Porque, veja, olha o nome, Banco Central. Quando você pensa em Banco Central, você pensa num banco. E a Caixa Econômica, em que pese ser uma caixa econômica, talvez você não saiba o significado disso, e nem vale mais a pena a gente esquentar a cabeça, porque o conceito de caixa econômica foi usado na década de 60, tal, para outras finalidades. E hoje a Caixa se consagrou como banco. Então nós temos o nome, né? Banco Central, e o nome, quer dizer, e a ideia de que a Caixa Econômica também é um banco. Legal. São bancos, os dois são bancos, os dois concorrem, os dois atuam na mesma seara, com os mesmos produtos, os mesmos serviços? Não, né, gente? Claro que não. Não precisaria nem gastar o nosso latim falando isso, mas eu acho muito importante nós começarmos o nosso papo fixando aqui os elementos primordiais das diferenças, ok? Então, gente, só para que a coisa fique bem mastigada para vocês e vocês tenham um material objetivo que você vai olhar e vai lembrar de tudo que eu falei até dessa minha voz de Padre Marcelo Rossi Rocco, né? Coloque então assim no seu caderno, por favor, principais características comparativas. 2 pontos. E aí você vai ter, vamos fazer 2 colunas, tá bom? O que nós falarmos de uma instituição de um lado, a gente vai falar da outra e você vai comparando, tá? Coloca na esquerda a Caixa Econômica, que é o que você quer, né? E coloca na direita o Banco Central. Bora lá? Então, começando, senhores, vamos colocar a natureza jurídica. Então, item 1, natureza jurídica. Olha lá. A Caixa Econômica, meus amigos, é uma empresa pública, né? É uma empresa pública. E ela é uma empresa pública que existe a partir de um contrato social levado a registro, está anotando tudo isso? Um contrato social levado a registro e teve para a sua criação uma prévia lei autorizadora. Uma prévia lei autorizadora. Aí você vai abrir parênteses e vai colocar conforme exigido pelo artigo 173, caput, da Constituição Federal. Legal? Joia! Muito bem, senhores. Fecha parênteses, ponto. Então, primeira informação, a Caixa Econômica, em que pese ter nome de Caixa Econômica, que era uma outra finalidade da década de 60, mas, né, ela é um banco. Ela é uma empresa pública, né, que existe a partir de um estatuto e tudo mais. Agora, coluna da direita, gente, coloca aí, Banco Central. Banco Central, Bacen. E escreva assim, por favor. Coloque assim. O Banco Central, vírgula, apesar do nome, é uma autarquia federal, que não depende de contrato ou estatuto social levado a registro, não, e passou a existir a partir da sua, abre aspas, troca cor, lei criadora. Lei criadora.
ponto. Mesma linha. Aliás, não, mesma linha não. Vamos pegar outro item de comparação. Linha de baixo. Item segundo. Item segundo, coloque assim, por favor. Objeto, 2 pontos. Objeto, 2 pontos. Então, vamos comparar agora o objeto das duas entidades, tá? Então, item 2, objeto, na coluna da esquerda sobre a Caixa Econômica. Coloque assim, por favor, gente. A Caixa é hoje um banco de mercado. É um banco de mercado. Porém, com o propósito de atendimento a interesses públicos. O propósito de atendimento a interesses públicos e coletivos. Tal como a implementação das políticas de tarifas e juros, propostas pelo chefe do Poder Executivo, conforme haja ou não a intenção de incentivar determinados segmentos da sociedade, determinadas atividades ou ainda apenas para interferir no mercado competitivo de oferta de empréstimos e juros. Beleza? Então, o principal objeto da Caixa, ou pelo menos nesse ponto de comparação, seria esse. Coluna da direita, objeto. Coloque assim, o Banco Central, como autarquia, troca de cor, sublinha, não opera no mercado de bancos, não oferece empréstimos ou financiamentos, tal como a Caixa Econômica, e nem tem como premissa a implementação de políticas fixadas pelo presidente da República. Ponto. Mesma linha. As principais atribuições do Bacen são voltadas para serviços públicos internos, sem natureza econômica, sem fins lucrativos e primordialmente, no exercício do, abre aspas, troca cor, poder de polícia administrativa. O Bacen exerce poder de polícia administrativa sobre todas as entidades privadas sujeitas ao, troca de cor ou sublinha, Sistema Financeiro Nacional. Aí, se você não sabe ou não lembra, você vai abrir parênteses e colocar bancos privados, financeiras, empresas de consórcios, etc. Fecha parênteses, ponto. Então, veja, enquanto que a Caixa Econômica, que não tem nome de banco, atua como banco, oferecendo empréstimos, financiamentos e o raio que parta, o Banco Central, que tem nome de banco, não atua como banco. Ele atua como fiscal, beleza? Ele exerce poder de polícia. Maravilha! Linha de baixo, terceiro ponto de comparação. Vamos escrever assim, autonomia, 2 pontos. Então, autonomia, primeiro, na coluna da esquerda. Vamos lá? Relativa à Caixa Econômica. Coloque assim, por favor, gente. A Caixa Econômica
é presidida por seu, vai ficar cacofônico, mas passa isso, por seu presidente, entre aspas, que é de livre nomeação e livre destituição, mediante a indicação pelo chefe do executivo e sua aprovação pelo legislativo. Joia? Ponto. Agora que importante, mesma linha, coloca assim. Por ser entidade da administração indireta, a Caixa goza de autonomia administrativa, vírgula, financeira e política. E política. Pois o seu chefe não está subordinado a qualquer outro órgão, ente ou poder. Não está. Abra parênteses. Porém, por ser cargo de livre nomeação, por não exigir nem eleição e nem concurso, vírgula, é possível a livre destituição do presidente da Caixa. Certo? Fecha parênteses. Tá, professor, entendi. Agora, estamos falando de autonomia. A Caixa goza dessa autonomia toda mesmo? Goza. Coloca ponto, coloca na mesma linha, então. Coloca assim, por favor. A Caixa não está hierarquicamente subordinada, a qualquer outro órgão, ente ou poder. Porém, agora troca de cor ou sublinha, gente. Está sujeita a, abre aspas, vinculação administrativa, pois todos os entes da administração indireta são autônomos, porém vinculados aos ministérios da pasta. Joia? Então a Caixa Econômica, ela não é subordinada, mas ela está vinculada. Show? Agora a coluna da direita, item terceiro, então, autonomia. Coloca assim, por favor. O Bacen, autonomia do Bacen, tá? O Bacen é uma autarquia, abre aspas, troca de cor, de regime especial, fecha aspas, considerada, na verdade, como uma, abre aspas novamente, super autarquia, fecha aspas, pois os seus dirigentes, vírgula, que também são de livre nomeação, ou seja, gente, não precisa de concurso nem de eleição, de livre nomeação, mediante a indicação pelo executivo e a aprovação pelo legislativo. Agora vem a bomba. Em regra, não são de livre destituição. Em regra, não são de livre destituição. Ponto, mesma linha, a destituição dos dirigentes será feita mediante processo administrativo com direito de exercício de defesa e com decisão motivada. Eita! Ponto.
mesma linha. Além dessa característica, vírgula, o Bacen tem como principal órgão diretivo, né, um conjunto de agentes que deliberam mediante decisões colegiadas. Então quer dizer que as principais ordens e decisões do Bacen são por decisões colegiadas? Isso, exatamente. Ponto, mesma linha. Por fim, aquele que exercer a presidência do Bacen gozará de status de ministro de Estado, parceiro, ministro de Estado, para os fins de responsabilidade administrativa, vírgula, para suas autonomias políticas e também para o foro privilegiado. Ponto. Já? Entendido isso, uma última característica. Então agora, vamos lá. Pula uma linha. Item 5, vamos falar do regime. Vamos lá? Pessoal, não fala de regime que nesse inverno eu ganhei uns quilos. Eu também. É o papel do inverno, né? No inverno a gente ganha quilos e aí a gente se esforça para ficar shapeado pro verão. É assim que fala, shapeado? Vamos lá. Item 5, ela cai, né? Então agora, regime, 2 pontos. Amigos, o que a Constituição Federal impõe no artigo 173 para empresas públicas e sociedades de economia mista, hein? O que impõe? Impõe o obrigatório regime privado. Vamos lá? Então, item 5, regime. Coloque assim, por favor. O caput do artigo 173 da Constituição exige que seja imposto o regime privado para empresas públicas e sociedades de economia mista, para empresas públicas e sociedades de economia mista, semelhante ao mesmo regime, que é aplicado para as demais empresas privadas concorrentes de mercado. Legal? Abra parênteses. Explique isso em português, especialmente para quem não tem formação em direito. Coloque assim, por favor. A Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil, estarão sujeitos às mesmas regras e exigências tributárias, vírgula, previdenciárias, vírgula, trabalhistas e comerciais, que são aplicados ao Bradesco, ao Itaú, etc. Legal? Fecha parênteses. Ponto. Coloque na mesma linha. Os agentes da Caixa Econômica são regidos pela CLT. São seletistas, você sabe disso, né? Pela CLT, porém, deverão se sujeitar a prévio concurso. E aí você vai abrir parênteses. Amigos, o camarada prestou concurso para a Caixa Econômica, você, né? Aí você foi lá e passou. A hora que você passou e tomou posse, vem lá, né, a direção da Caixa e fala para você o seguinte, ó, aqui está o seu contrato de trabalho. E nele tem cláusula de período de experiência por 30 dias. Se a gente não gostar de você, babau. Senhores, pode ter cláusula de período de experiência
para o empregado seletista previamente concursado, ou o fato de ter prestado concurso prejudicaria isso? Gente, CLT é CLT. Então, abra parênteses e coloque. E aos empregados públicos da Caixa é permitido prever em seu contrato de trabalho o que, senhores? A cláusula de período de experiência sujeito a simples dispensa. É possível, sim. Joia? Fecha parênteses, ponto. Aí põe assim na mesma linha. Esses empregados gozam dos direitos trabalhistas ordinários e não irão adquirir nem estabilidade e nem vitaliciedade. Não vão. Ponto. Então você na Caixa não vai ter isso, beleza? Última informaçãozinha, põe assim na mesma linha. Os bens da Caixa Econômica são considerados, abre aspas, patrimônio privado, fecha aspas, conforme o artigo 98 do Código Civil. Ok? E, portanto, são em tese, tá? Penhoráveis, vírgula, oneráveis, etc. Agora vamos para a coluna da direita, no Bacen. Coloque assim, por favor, item 5, então, regime. E coloque assim, por favor, 2 pontos. Todas as fundações, todas as autarquias de todos os tipos, são obrigatoriamente de regime público. Ponto. Então, não dá para aplicar as mesmas regras, entendeu? Põe na mesma linha. Logo, vírgula. O Bacen integra a, põe entre aspas, fazenda pública, fecha aspas, que é o conjunto de entidades estatais de direito público, que gozam de diversos privilégios legais. Tais como, quer colocar por item? Pode pôr, tá? Primeiro item, imunidade tributária para impostos. Então, o Bacen não está sujeito a impostos de nenhuma das 3 esferas, nem federal, nem estadual, nem municipal, hein? Imunidade tributária para os impostos, vírgula. Regras de prescrição especiais. Como assim, pessoa? Você não pode levar o Bacen a protesto. Você não pode entrar com uma ação no juizado de pequenas causas contra o Bacen, nada disso. Tá? Enquanto que a Caixa Econômica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, porque os outros bancos também estão, o Banco Central não está. Entendeu? Ponto e vírgula. Continuando, coloque assim, por favor. Os bens do Bacen são obrigatoriamente públicos e, portanto, o que, amigos? Impenhoráveis. E, quando o Bacen é condenado judicialmente, pagará seus credores através de precatórios e ofícios requisitórios. Ponto. Então, com isso, nós pegamos essas primeiras características, porque, veja, eu sei que quem está assistindo, do pessoal que está assistindo essa aula, muitos
estão estudando já há um bom tempo, vários são formados em direito. Então, muitas das coisas que eu comentei agora serviram apenas para uma rápida revisão mental. Agora, para quem não tem formação em direito, ou para quem tem formação em direito, mas está começando a estudar agora, a confusão existe, gente, e a banca examinadora sabe escrever um enunciado que te confunda. Eles sabem, são profissionais disso, né? Então, olha que loucura. Caixa Econômica não tem banco no nome, mas é um banco. Banco Central tem banco no nome, mas não é um banco. Ah, professor, captei. Entendeu? Um é regime privado, paga impostos, paga previdência, né? Responde na Justiça do Trabalho se deixar de pagar seus empregados, que é a Caixa. Banco Central? Não. Bacen, regime público, imunidade tributária, paga credores por precatórios. Se alguém quiser reclamar direitos, tem que ser na vara da Fazenda Pública e não na vara do trabalho. Estes camaradas daqui, ó, do Banco Central, não são seletistas, não. Eles são estatutários. Está escrevendo isso? Eles são estatutários, não gozam dos direitos trabalhistas, comuns então eles não gostam de trabalhos comuns e, em compensação, poderão adquirir estabilidade funcional após os 3 anos de exercício, né? Perfeito? Ponto. Agora, fora estes tópicos e esta rápida apresentação, para que eu pudesse confrontar, né, as instituições, vamos agora olhar de uma maneira bem mais focada para o passeio em si, vamos lá? Então agora você vai usar aquele material que eu disponibilizei para vocês. Vamos pegar ele? Olha lá! E é um material supimpa, né? Mas supimpa é uma gíria que está meio fora de moda, né? Olha lá. Vamos lá, meus amigos. Então, olha só. Tudo começa no artigo 192 da Constituição Federal, e ele vai falar de uma coisa que a gente já comentou aqui, que se chama Sistema Financeiro Nacional. Professor, se você colocou o artigo 192 no meu material de apoio, será que eu devo ler esse artigo diversas vezes e memorizar? Ou, porque é a partir dele, senhores, que nós vamos compreender todo o resto. E esse artigo, ele é cobrado, gente, rigorosamente, conforme o texto de lei, tá? Rigorosamente. E olha só, o tal do Sistema Financeiro Nacional, gente, é uma coisa que a gente costuma falar na ciência da administração pública de sistema estruturado. Sistema estruturado, senhores, significa que é um conjunto de entidades, um conjunto de órgãos, autarquias, fundações e tudo mais, que irão gozar de autonomia, porém, um não consegue exercer sua missão constitucional sem o outro. Então, quando a gente fala que é um sistema estruturado, significa isso. Quer dizer que as entidades que integram o sistema financeiro nacional são todas independentes e tudo mais, só que nenhuma delas consegue cumprir suas missões constitucionais sem a atuação das outras. Então, é uma atividade estruturada. E olha só quem está no sistema financeiro nacional. Apesar de aqui estar, senhores, na forma de um retângulo, eu queria que vocês imaginassem isso como se fosse uma pirâmide, tá bom? Para você perceber que existe hierarquia. Então, o sistema financeiro nacional terá, no nível máximo, no nível de cima, 3 principais órgãos normativos, tá vendo?
órgãos normativos, que é o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Joia. Destes três órgãos, quem mais nos chama atenção é o Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque o Banco Central está hierarquicamente vinculado às atuações normativas do Conselho Monetário Nacional. Olha lá. Então, o Bacen, ou Banco Central do Brasil, ele está no nível intermediário de atribuições de supervisão. Então, o Conselho Monetário Nacional elabora, como já está no próprio tipo de órgão, né, os fundamentos normativos para a atuação em geral dos bancos privados e dos bancos de mercado, gente. Agora, o Conselho Monetário Nacional estabelece as regras, as diretrizes, as vedações e tudo mais, cabendo ao Banco Central supervisionar essa aplicação. Captou? Ao lado do Banco Central está a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E cada um desses dois, que são autarquias federais de regime especial e de atividade eminentemente fiscalizatória e regulatória, os dois, tá? Banco Central e CVM, cada um deles vai agora agir sobre todos os demais. Então, por exemplo, olha lá, eles vão agir sobre o Banco Central, né? Sobre bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcios, lembra? Foi o que eu falei no comecinho, né? Cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamentos e demais instituições não bancárias, porém, que circulam dinheiro, que operam a juros, operam a crédito, né? E aí vai. Já a Comissão de Valores Mobiliários, que está bem ao lado do Bacen, vai ter a outra atuação. Vai ter a atuação voltada para Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias e Futuros, entre outros. Perfeito! Continuando aqui, então, neste material que eu fiz para vocês, gente, olha lá. Dando sequência. Logo abaixo, a gente vai ver aquilo que eu já falei para vocês, né? Que o Bacen é uma autarquia federal de regime especial e que foi dotado de autonomia por lei complementar. Integra o Sistema Financeiro Nacional para aplicar, executar e fiscalizar as diretrizes e políticas do Conselho. Agora, gente, quando você vai fazer a sua prova e vierem questões sobre o Bacen, o que mais cai é o que está nessa rápida tabelinha aqui, ó. Quais são as principais funções? Então, as principais funções são essas que estão à esquerda e com negrito. Manter a inflação baixa e estável, né? Promover um sistema financeiro seguro e eficiente, operar como banco do governo, operar como banco dos bancos e ser o emissor exclusivo de papel moeda. Agora, para cada uma dessas, você tem que compreender, gente, como que vai ser essa atuação. Professor, então me dá uma luz aí, como é que vai cair isso na minha prova? Olha, gente, na prova vai cair o seguinte, hein? O enunciado vai dizer, conforme lei complementar, tal, o Bacen tem como atribuição manter inflação baixa e estável. E, para tanto, aí vai ter 2 pontos e vão ter as alternativas. As alternativas, amigos, que vocês terão que procurar a correta, vão possuir o texto da direita, entendeu? Então você tem que saber correlacionar que manter a inflação baixa e estável são esses 2 primeiros parágrafos, né? Então, compete ao Bacen manter o governo ao redor da meta, compete ao Bacen, né,
preservar preços e o valor do dinheiro, porque dinheiro pode ser desvalorizado, aquilo que a gente vê de vez em quando, né? Quando o real despenca diante do dólar, coisas assim. Perfeito? E isso tem a ver com a manutenção do poder de compra e o custo do dinheiro. Custo do dinheiro em termos de empréstimos e financiamentos. E aí vai entrar aquele papo relativo às taxas de juros que o Banco Central vai vai agir em conjunto para estabelecer e fiscalizar. Joia? Quando a gente fala de sistema financeiro seguro e eficiente, o que o Bacen faz? Aquilo que eu comentei com vocês. Ele faz a atribuição, né, de fiscalização da saúde financeira dos bancos privados. Então, o Bacen, ele controla liquidez dos bancos privados, a excessiva, aliás, o excessivo, né, o excessivo endividamento, se eles começarem a se enrolar todos, perfeito? E aí vai, do jeito que está descrito aqui para os senhores. Agora dá uma olhada quando a gente fala de banco do governo, e você tem que tomar cuidado com isso aí, hein? O Banco Central, gente, não vai fazer empréstimos para o governo. O Banco Central não recebe depósitos para o governo. Toma cuidado com isso, hein? Lembra o comecinho do meu papo com vocês? O Bacen tem nome de banco, mas ele não é um banco, tá? Então, quando vai aparecer na sua prova que o Bacen é o banco do governo, você tem que tomar um enorme cuidado, porque a expressão que está na lei complementar, dizendo que o Bacen é o banco do governo, não quer dizer que o Bacen vai receber depósitos para o governo, vai fazer pagamentos para o governo. Joia? Nada disso. Beleza? Então tome cuidado, tá? O que o Bacen faz é deter as contas de depósitos de reservas internacionais, reservas estratégicas. Perfeito? Então tome muito cuidado, hein? Agora, quando a gente fala que é banco dos bancos, também não quer dizer, gente, que o Bacen fica emprestando dinheiro para os bancos privados, né? Atuando como financiador. Não, não é isso. Quando a gente fala que é banco dos bancos, quer dizer que o Bacen é, hierarquicamente, o grande banco fiscalizador e regulador do mercado de bancos que operam no Brasil. Tá bom? Então tome cuidado, porque a prova, como eu disse, coloca a expressão que está em negrito, e aí nas alternativas vai colocar lá, ele vai tentar explicar isso que está em negrito. Então, por exemplo, quando está lá Banco do Governo, na hora que você for responder essa questão da prova, lá na caixa, vai ter uma alternativa dizendo: a lei complementar fala que o Bacen é banco do governo, pois compete ao Bacen receber depósitos para o governo, efetuar pagamentos. Não, mentira, né, gente? Você viu comigo? O Bacen não tem atuação de banco, pelo amor de Deus, apesar de ter nome de banco, né? Mesma coisa aqui, Banco dos Bancos, tá bom? E por fim, senhores, tá vendo esse item de baixo? Emissor do dinheiro? O Banco Central detém a exclusividade absoluta para a emissão de toda forma de papel moeda, que a gente chama, né? Ou seja, emissão de dinheiro e cunhar as moedas de metal. Agora, o grande problema que está surgindo são as criptomoedas, né? As criptomoedas. Então, senhores, um pouco mais para frente, nós vamos ter uma outra live relativa a isso, o que são essas criptomoedas, como é que elas estão sendo regulamentadas no Brasil, porque como todo mundo sabe, vem aí uma empresa estrangeira qualquer, cria uma criptomoeda, que são aquelas moedas digitais virtuais, e elas acabam circulando livremente
no mercado financeiro do Brasil através da internet, né? Então, um grande problema. Olha lá, estrutura. O Bacen, senhores, ó, possui uma presidência, e você já viu comigo, né? O presidente do Bacen tem status de ministro de Estado, ele é equiparado a ministro de Estado, mas não os 8 diretores do conselho, tá? Os diretores do conselho não gozam de status de ministro, não. Mas o presidente goza. E aí tá aqui, ó, principais, são as principais, mas não as únicas atribuições do Bacen. Professor, quando a gente coloca assim, me dá um pouco de insegurança, porque eu tenho medo do camarada na prova lá na caixa perguntar justamente coisas que não estão aí. Não, não, fique tranquilo, gente, fique tranquilo. Se você estivesse indo prestar concurso para o Bacen, aí justificaria você ter que conhecer outras funções que estejam fora dessas que estão listadas. Mas concurso para Caixa Econômica, Petrobras, né? a Transpetro, que vai vir aí, auditor fiscal do trabalho e tudo mais, que também pedem, né? Também cobram conhecimento do Bacen, eles cobram o conhecimento sobre estes pontos. Então vamos lá, principais atribuições. A primeira função primordial é a atuação ativa. Opa, tá vendo a palavra ativa? Então pode escrever aí, tá? O Banco Central, quando a gente fala que ele tem atuação ativa, significa exercício de poder de polícia. Portanto, o Bacen pode, de forma direta, condicionar e até reduzir as liberdades de atuação no mercado bancário dos bancos privados em geral, hein? O Bacen pode, o papel primordial dele é esse, função ativa de controle, tanto da inflação interna, meios de controle de oferta de crédito bancário, aí, ó, tá? Como os no mercado, joia? Entre outras. A principal é essa, é o exercício do poder de polícia administrativo sobre as instituições financeiras privadas, os bancos privados principalmente. Além disso, o Bacen promove o redesconto e empréstimo a bancos privados no mercado, porém, nas chamadas operações de encaixe, tá? As operações de encaixe. Então, voltando naquilo que a gente havia falado antes, né? Que o Bacen é o banco dos bancos. Quando a gente fala que o Bacen realiza esses empréstimos aos bancos privados, senhores, não é para as operações ordinárias do dia a dia dos bancos. É para a manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro dessas instituições privadas, Bradesco, Itaú e tudo mais, principalmente quando estiverem sob instabilidades. Joia? Então toma cuidado, hein? Tá bom? Olha lá. Item terceiro. Gestão de fluxo de capital estrangeiros no Brasil. Então, isso quer dizer que o aporte de investimentos dos estrangeiros aqui no Brasil vai atravessar um estágio preliminar de análise e aceitação pelo Bacen, ou o Bacen faz essa análise e aceita, ou haverá restrição, condicionamento, vedação de investimentos estrangeiros no Brasil. O item quarto é o monopólio na emissão do papel moeda, já falamos, né? E o item quinto é banco do governo, no sentido de gerir as reservas estratégicas e tudo mais. Tá bom? Mas olha o que está escrito aí, ó.
o Bacen não pode fazer empréstimos para o governo. Isso é proibido pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ah, que legal. Ah, tem mais um item sexto aqui, perdão. Fiscalizar o cumprimento e execução das regras e normas determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. Agora, esse item sexto, senhores, ele continua falando a mesma coisa que falamos antes, hein? Exercício de poder de polícia. Então, a fiscalização, aplicação de restrições, punições, sanções sobre as instituições financeiras privadas se dá pelo Bacen. Vai? Por fim, meus amigos, quais são os atos que o Banco Central expede? Olha, são muitos, gente, são muitos. Mas os três mais importantes são esses. O primeiro deles são circulares, que são atos normativos. Gente, infelizmente, você vai ter que memorizar esses três itens, tá? Isso é de cobrança obrigatória, porque quem for trabalhar na Caixa Econômica tem que se sujeitar, né, digamos assim, ou tem que compreender, né, esta regra e fazer a leitura desses documentos e desses atos expedidos pelo Bacen. Então, o primeiro são circulares, que são atos normativos referentes à execução, cumprimento, regulamentação e complementação das normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Aí saiu invertido, né? Saiu CNM, né? Mas é Conselho Monetário Nacional, tá? Item 2. O segundo tipo de ato, gente, olha lá, são cartas circulares. Cartas circulares, veja, você pode até tentar fazer um gancho de memória. Circulares vem de consultas, tá? Consultas e respostas. Porque o Conselho Monetário Nacional, gente, ele expede os atos normativos, né, as normas de funcionamento dos bancos em geral e do mercado financeiro em geral. Cabe ao Bacen, mediante circulares, explicitar como que os bancos devem cumprir. E quando os bancos possuem dúvidas, inseguranças sobre a aplicação de tudo isso, eles fazem consultas perante o Bacen e o Bacen responde por cartas circulares, ok? E por fim, o terceiro tipo de ato são os comunicados. Os comunicados, gente, repare aí, são atos expedidos pelo Bacen, porém, não são voltados para o mercado financeiro. Os comunicados são voltados para o público, perdão, não são voltados para o público interno, eles são voltados para o público externo, informando a atuação do Bacen. Então, corrija aí. Eu ia explicar uma outra coisa que nem está aqui nesse rol. Então, lá, os comunicados, então, senhores, são atos voltados para o público em geral, tá? Explicando a atuação do Bacen. Então, senhores, circulares não são para o público em geral. Circulares são para as instituições financeiras e de crédito. As cartas circulares também são voltadas para os bancos, instituições financeiras, operadoras do mercado bancário. Porém, os comunicados são voltados para toda a coletividade em geral. Beleza? Então, meus amigos, olha só. Nesse nosso encontro, a gente está fazendo aqui um rápido esquenta, né? Para a prova da Caixa. E tema super importante é o Bacen, né? Óbvio. Nós pegamos no começo e fizemos um quadro, digamos assim, comparativo, porque as bancas têm a maldade de exigir ou tentar confundir vocês com as características da Caixa Econômica, porém dizendo que são também características do Banco Central, mas não são. E não é porque o Banco Central tem nome de banco que ele é banco. Perfeito! Meus amigos, como é que você vai agora complementar esses
seus estudos. Olha só. Agora que a gente finalizou essa parte, é muito importante que vocês resolvam o máximo de questões possível. Como é que você vai operar? Como é que você vai selecionar as questões da nossa plataforma, gente? Olha, não dá para você simplesmente selecionar na plataforma questões sobre Bacen. Não dá. Por quê? Porque quando você coloca lá questões em geral sobre o Bacen, a plataforma entende que você quer todos os tipos de questões de todos os concursos. Então, lá estarão questões para quem prestou o concurso para o próprio Banco Central. Lá terão questões para quem prestou o concurso para o BNDES, para auditor da Receita Federal. E o problema, gente, é que estes concursos que eu estou citando agora, eles são de um nível técnico-operacional infinitamente maior do que aqueles do pessoal que vai prestar concurso para Banco do Brasil, para Caixa Econômica, Transpetro, e aí vai, né? Petrobras. Então, gente, eu vou pedir um favor. Quando vocês forem selecionar questões, em primeiro lugar, as questões que vocês vão separar lá na plataforma deverão ser de 2016 em diante, tá? No mínimo, o ideal seria 2018, mas aqui não tem tantas. Então, você vai pegar de 2016 para cá, questões anteriores a 2016 você não pode pegar de jeito nenhum, elas estarão desatualizadas e fora de contexto, tá bom? Segunda coisa, você vai colocar lá, né? Eu quero estudar, eu quero treinar questões sobre Banco Central das seguintes instituições. E você vai colocar apenas entidades públicas da administração indireta, que sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então, você vai pegar lá questões relativas ao Bacen, dos concursos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, ok? Principalmente. Pegue desses. Legal? Quando você fizer a resolução dessas questões, vocês vão encontrar algumas informações complementares que poderão ser interessantes. Pode trazer para as anotações que vocês fizeram das aulas hoje, sem problema nenhum. Só que, volta aqui para o meu material um pouquinho. Olha só. O que é a espinha central do seu conhecimento, que será exigido na prova, é voltado a esses itens que estão nesse material enxuto que eu fiz para vocês. Então, se vocês pegarem lá, por exemplo, regras licitatórias do Banco Central, né, alguma bobagem assim, né? Ou questões que venham falar sobre a responsabilização dos diretores do Bacen, esquece. Se fugir muito disso que está nesse material, e se não estiver naquele debate inicial que fizemos aquela tabelinha comparativa de 5 itens, não é matéria cobrável na sua prova da Caixa Econômica, tá? Fiquem tranquilos. Eu faço questão de falar isso para vocês, gente, porque tem pergunta do Banco Central que a pessoa começa a ler com aquela cara de jovem, né? E ao terminar de ler o enunciado, parece que ela tem 110 anos de idade já, porque aí a pessoa envelhece instantaneamente, só de ler aquele enunciado assustador. Relaxa, isso é questão para os altos cargos técnicos do próprio Banco Central, ou do BNDES, ou, eventualmente, né, dos auditores de rendas, tá? Ah, professor, mas você falou auditor fiscal do trabalho. Sim, auditor do trabalho, né, auditor do meio ambiente, estes outros cargos de fiscalização não exigem profundamente. Os que exigem de uma forma desumana são
cargos do próprio Banco Central, BNDES e principalmente não, mas desses dois e auditor fiscal de rendas da Receita Federal. Tá? Então são esses os que têm perguntas que você está proibido de ler. Ó, professor, eu vou dar uma lidinha para bancar o gostosão e acertar. Bicho, me escuta, você vai ficar chateado, porque é um enunciado que você não vai conseguir sequer entender o que o cara está perguntando. Tá bom? Então, o papo hoje, para fazer um esquenta da caixa, era debatermos essas ideias sobre o Banco Central, baseado naquilo que mais se pergunta, e deixamos aí um excelente material pedagógico para vocês irem lendo, relendo, revendo e memorizando. Tá bom? Muito obrigado, gente. Desejo a todos aí ótimos estudos e um excelente concurso quando chegar a hora. Valeu!